boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema para as mulheres, com duas grandes mulheres aqui. A Bibi, que vocês já conhecem de outro podcast, e a Kathleen, que veio trazer para nós um pouco da experiência dela e a vida dela é incrível, gente. E eu tenho certeza que vai inspirar a vida de muitas mulheres. A gente queria trazer hoje para vocês a verdadeira força da mulher. Porque hoje muito se fala do empoderamento feminino, mas eu não gosto de usar esse termo, porque quando a gente fala isso, parece que a mulher nunca teve poder, né? E que agora é dado um poder à mulher. Mas o fato é que nós sempre tivemos o poder. E esse poder é quando a gente vive a nossa real identidade, a nossa essência. Aquilo que fomos criados para fazer, não é? Verdade. É verdade, Cat, né? Verdade. Então, o que vocês têm a dizer sobre isso? Vivi. Bom, na verdade, como você já mencionou, né, hoje se fala muito sobre o empoderamento feminino, né? E a gente sabe que as mulheres vêm há muito tempo lutando por direitos, isso é lícito, né? E muitas coisas já têm se conquistado, né? Mas o que nós queremos trazer hoje não é sobre isso, é sobre o empoderamento de nós como mulheres cristãs, mulheres que são discípulas de Jesus, né? Como a gente enxerga, né? Como nós, como mulheres, nos posicionamos, né? Nesse lugar. Entendi. A visão da mulher, daquilo que ela foi criada, segundo a ótica do cristianismo. Sim, porque hoje se usa muito, quando se fala em mulher e empoderamento, se usa muito o homem como parâmetro, né? E Deus, ele nos criou única, Deus não nos compara. Eu sou única, você é única, a Kathleen é única, né? Nós somos a mais bela daqueles. Então, como você falou, quando nós descobrimos a nossa identidade e a nossa paternidade, né? Então, nós não precisamos brigar por ser, por ter, né? Porque nós já temos, né? Tudo aquilo todo o potencial já está em nós, né? Deus já colocou em nós. E a gente percebe que esse potencial e essa plenitude de ser o que somos, ela vem quando a gente está no nosso papel de mulher, que é ser a auxiliadora, a mantenedora, a sabedoria, né? Existe a mulher é aquela que intuitiva, que muitas vezes tem uma visão que às vezes o homem na casa não tem, porque ele é o provedor, né? Ele tem o papel dele tão importante quanto o nosso, mas o dele é um e o nosso é outro. E existe a beleza dessa diferença e a completude. Sim. Né? E a gente só vive a plenitude do todo quando cada um ocupa o seu papel. O seu lugar. O seu lugar. E se a gente tenta ocupar o lugar que não é nosso, isso não tem como trazer felicidade pra gente. Exato. Né? E a gente estava há pouco conversando, né, Kathleen, ela dizendo como que ela achou que ela precisava ser realizada profissionalmente para poder ser feliz. Verdade. E aí conta um pouco dessa história para nós. Eu até lembrei agora ela falando, né? Eu casei muito cedo. Então eu já fugi do padrão aí, né? Eu casei com 19 anos. Uau! E meu sonho sempre foi casar, né? Engraçado que hoje as meninas parece que já quase nem sonham tanto com isso. Você já nasceu num lar cristão? Eu nasci num lar cristão, né? Fui ensinada nos princípios, enfim. Desde criança? Desde criança. E meu sonho sempre foi casar, né? Na verdade, não que fosse o meu projeto de vida só casar. Eu tinha minha carreira, eu fiz faculdade, enfim. Mas... Você fez faculdade de quê? Eu fiz design industrial. Legal. Eu vim aqui para Balneário fazer faculdade. No meio da faculdade, eu conheci meu marido. E, né, na hora que eu conheci ele, eu tive certeza que era ele. Porque eu tinha aprendido com a minha mãe sobre a gente ser específico quando pede algo para Deus. E ela fez uma lista do que ela gostaria no marido dela. Casou com o cara da lista, que era meu pai, e eu cresci escutando essa história. Você acredita que eu fiz a mesma coisa? Sério? Sério, só que com bem mais idade que você, que eu aprendi bem depois. Isso inspirado no livro que se chama Quarta Dimensão. Não sei se você já ouviu falar, se foi também baseado nesse livro. Sim, de um pastor. Paul Yang-cho. Isso, da Coreia, né? Coreia, exatamente.
E daí ela leu esse livro, fez a lista, casou com o cara da lista, que é meu pai. E eu... Aí, quando Você também casou com o cara da lista? Também casei com o cara da lista. Então, eu casei nova, sempre quis casar, ter... né, pra mim, aproveitar a vida, né? Quando eu era já adolescente, enfim, quando vim fazer faculdade aqui, pra mim, eu imaginava aproveitar a vida do lado do meu marido, ter uma família, ter filhos. Isso pra mim era aproveitar a vida, né? E ali eu me formei, depois casei no meio da faculdade, né? Outra coisa que também as pessoas pensam, primeiro tem que se formar, depois casar. Eu me casei no meio da faculdade e depois me formei e a gente se mudou para Rio do Sul. E daí lá eu comecei o meu negócio, né? Na verdade, ali, minha carreira profissional, assim. E eu sou formada em design industrial, já falei. E daí lá, minha família sempre teve comércio. Lá em Rio do Sul, falei, o que eu vou fazer aqui? Né? Lá não tinha nenhuma perspectiva de trabalho como funcionária na área de design industrial. Então, resolvi empreender, né? Abrir meu próprio negócio, a Casa de Baunilha, fundei. Aí agora vai fazer uns 10 anos atrás, isso então aí. Você fundou lá? Fundei lá em Rio do Sul. Legal. E daí deu muito certo, foi super legal. Eu tinha aquela, né, como a gente falou antes, eu tinha aquela coisa assim aquele desejo de realizar, de ter um sucesso profissional, de ter uma carreira, né? Ao mesmo tempo que eu queria também ter a minha família, me casar, né? Eu já tinha me casado, então agora eu queria, né, ter o meu negócio, ter o meu sucesso profissional. E abri lá, fundei a Casa de Baunilha e deu super certo. E foi indo, enfim, até que a gente voltou para Balneário. Aí eu abri aqui também a loja. Mas eu falei para você, né? Eu sempre achei que essa realização profissional, ela era essencial para eu me sentir plena. Inclusive, falava sobre isso, ensinava que, né, ter o meu negócio, ter o meu sucesso me fazia uma mãe melhor, uma esposa melhor. E eu achava que eu precisava disso, né? Aí teve um processo aí que depois, não sei se a gente vai falar sobre isso também, que eu acabei descobrindo outras coisas, né? Pode falar. E eu não falei também que eu tenho 3 filhos, né? Eu sou mãe de 3. Lindos, por sinal. Meus 3 meninos. Eu tenho gêmeos de 8 e um de 6. Então, sou muito feliz de ser mãe deles. Me sinto muito honrada de ser mãe deles. E ali, né, eu já tinha 8 anos aí, mais ou menos, o meu negócio. Tinha uma linha autoral também, né? Como eu sou designer, eu tinha uma linha minha de produtos. E na pandemia, tudo mudou, né? Eu acho que para todo mundo, não foi só para mim. Mas para mim, eu posso dizer que foi para melhor, assim. Hoje eu olho e falo, uau, que bênção que eu passei por isso. E, né, esse processo para mim foi muito bom. Porque foi ali que, talvez se não tivesse isso, eu não teria tido essa coragem de dar essa recuada, assim, né? Mas, enfim, na pandemia, acabei desistindo, não vamos usar essa palavra. Acabei decidindo, né, encerrar esse ciclo. E fechei a minha loja física. A princípio ia pro online, acabei um tempinho no online, fui desconectando aos poucos até que parei total, né? Hoje eu tô sem nenhum tipo de atividade, assim, na área de comercial, assim, de carreira e tal. E feliz? Muito feliz, muito feliz. É isso que eu penso, assim, eu imaginava que eu precisava daquilo, que aquilo me fazia completa e que eu precisava, né? E depois desse processo todo eu percebi que não. Eu sou muito feliz, eu posso dizer que até mais feliz e mais plena, né? Só em casa, parece até aquela coisa, né? Hoje em dia é visto até com maus olhos, mas eu falo com convicção, assim, que eu me sinto muito plena de estar em casa cuidando dos meus meninos, cuidando do meu marido, sendo guardiã do meu lar, cuidando pessoalmente da formação do caráter dos meus filhos, né? Não terceirizando isso. E estou muito feliz, muito plena. É interessante porque você teve dos dois lados, Exato, né? E é interessante porque você ser realizado profissionalmente, ter o seu negócio, como você falou, né? Que você até ensinava as pessoas. Sim, eu falava sobre isso. Isso aí é como a Bi falou, é legítimo. Sim. Né? E é importante. Claro. Só que assim, ó, a nossa vida não tá naquilo. Não. E existe a felicidade em outras coisas também. Exato. Né? Como a gente falou, né? Acho que talvez as gerações anteriores, aí, nossas mães, avós, enfim, elas não tiveram a chance de escolher. Elas, né, tinham que ficar em casa. Exatamente. E ficavam
sonhando e que quem sabe se elas tivessem tido uma carreira... Que elas seriam mais felizes, Isso, né? que seriam mais felizes. E né, hoje eu tive a oportunidade de ter minha carreira e hoje estou tendo a oportunidade de estar em casa com os meus filhos. Eu entendo que, né, não é possível para muitas pessoas, não é, né, às vezes não é viável, enfim. Mas eu hoje posso dizer que, né, com a minha experiência, né, da minha experiência, que eu me sinto muito feliz e muito plena cuidando dos meus filhos, da minha casa, do meu marido, né? Eu quero ter mais um, te falei. Tenho 3, quero mais um. Porque eu entendo que a maternidade, né, não é um propósito eterno de Deus, né? Não tem nada que se compare com isso, de você estar ali, né, ensinando, treinando, moldando o caráter de um ser eterno, né? Não tem nenhum sucesso profissional que se equipare a isso, né, no meu ver. Então, é algo muito poderoso, muito valioso, né? Eu falo, é um tesouro. Um legado, né? Um legado, você está deixando um legado. E eu me vejo muito assim hoje, sabe? Como mãe coach, assim, que tá treinando os filhos, eu tô treinando eles. Mas a minha visão de pai, eu não sou mãe, né? Mas enfim, a minha visão de pais é de que os pais são treinadores. Treinadores, eu me vejo assim, treinadora, de estar ali preparando eles para um futuro, Exatamente. né? Você vê, nós temos uma que tem 3, vai ter 4, e 2 que não tem nenhum. Ela teve os nossos, Bibi. Mas olha Verdade. só, é como você falou, é um legado, e não é só para mim, né? É para a sociedade, né? Eu vejo assim, é interesse de Deus na vida deles, não é... Exatamente, porque eles são flechas. Né? São flechas, eu falo muito isso, eu falo para eles isso, inclusive. Né? Quando às vezes eu tenho que corrigi-los, alguma coisa assim, eu falo, ó, tô preparando vocês. A mamãe tem que deixar a flecha bem afiadinha, bem retinha, porque vai chegar um dia que eu vou puxar e vou soltar. E vocês vão acertar direto no alvo, né? Que é cumprir o propósito para qual vocês foram criados, né? Para qual Deus criou vocês. E eu uso muito essa linguagem visual para eles entenderem, né? E hoje é interessante que eles entendem tanto e é tão gratificante. Qual a idade deles, Ké? 2 de 8 e 1 de 6. Por isso que eu falo, hoje eu olho, às vezes de manhã eu tenho as nossas manhãs juntas, né? Os meninos ali e tal. É muito valioso. E eu falo assim, Deus, obrigado, porque o Senhor me permitiu de estar aqui, vivendo isso com intensidade. Porque eu sempre tive, né, 8 anos aí. Quando eu abri a loja, logo depois engravidei dos gêmeos, tive gêmeos. Então, sempre eu tive, né, o meu negócio enquanto eu era mãe. E nunca também sacrifiquei ali, eu sempre fiquei de manhã com ele, sempre tive tempo de qualidade. Eu vou falar isso de vocês terem essas manhãs juntas, porque muito assim, valioso. A família é a base de tudo, né? Muito, meu Deus. E a família é o reino na terra, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse momento é muito importante, né? Exatamente. Então, que a família ter uma refeição, a mesa é o lugar mais poderoso da casa. Muito. E a família ter uma refeição unida para conversar, né? Pra tirar o celular de lado. Exatamente. Né? Para realmente... A comida em si, ela é só um pretexto. Porque o propósito ali é de se ouvirem, de se perceberem, né? De vocês, enquanto pais, escutarem seus filhos, de perceber a necessidade deles se sentirem pertencentes, importantes. Verdade. Né? Se conectar, né, com eles. Porque no correria do dia a dia, é isso que eu digo, é muito importante tirar, né, os dispositivos da mesa nesse momento, né? E é o que eu digo, e a mesa é o lugar mais importante do lar, eu acredito. Com certeza. A gente tá até numa jornada aí de estudo a respeito disso. Não sei se você já ouviu falar do livro A Experiência do Lar. Não. Então, olha, tá vendo? Maravilhosa dica. Se chama A Experiência do Lar. Olha a dica. Isso. A Experiência do Lar. Dev Tyrus é o nome da escritora. Ela é americana. Mas esse livro está muito popular no Brasil, né? Muitas pessoas estão lendo. Inclusive, tem um formato de você fazer na sua casa uma mentoria e estudar esse livro junto com outras mulheres. Uau! Né? Na minha casa, por exemplo, já teve uma mentoria, a gente já está planejando mais uma. E daí a gente faz vários encontros para conversar sobre os assuntos do livro. E é assim, exatamente o que você está falando. Você é o poder da mesa. O poder da mesa. Tem um capítulo que se chama A Experiência da Mesa. Uau! Falando exatamente sobre isso. Até porque na Bíblia mesmo, vários momentos, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, coisas importantes aconteceram na mesa.
né? Exatamente. Jesus, ele gostava de sentar à Exatamente. mesa, né? Tanto Vem que- aqui, vamos cear juntos, né? Exato, Teve lá a Santa Ceia. Ceia. E, né, no Antigo Testamento também vários momentos. Então, Aham. né, prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Então, é muito poderoso a mesa, eu acredito muito nisso. E é como a gente tá Acho falando. assim, se você tiver que investir num item assim mais valioso na tua casa, não invista na cama, porque acho que a gente tem que passar pouco tempo lá para entregar tudo aquilo que a gente vai entregar aqui, não é? Verdade? Sim. Verdade. A gente tem que investir na mesa, porque A lá é o mesa lugar é- de comunhão. E usar, né, tudo que a gente tem. Isso também tem um capítulo do livro que fala sobre isso. Às vezes as pessoas têm muitas coisas e deixam pra usar para as visitas, né? Aham, Quando vem visita, exatamente. usa com os teus filhos, com a tua família, né? Que Valoriza são os eles. reis, as rainhas, os príncipes da casa, né? Exato, exato. Então, E é muito gostoso. Esses momentos de manhã são para a construção desse, né, desse treinamento deles aí. exato. E é o que eles vão importante. fazer com a família deles também. É, verdade. né? É uma E você vê como é referência. que você vai criando, estruturando toda uma sociedade Sim. com princípios. Uhum. Então, ouvindo ela falar, né, eu vejo Aham. assim, a importância da mulher entender o propósito de Deus, né? Exato. A Kathleen, então, jovem, mãe, esposa, ela entendeu quem ela é em Deus, né? E o propósito de Deus. Então, eu vejo que é isso que nós mulheres precisamos. Porque quando você sabe quem você é e o propósito pelo qual Deus te criou, as coisas vão alinhando, você vai saber como gerir a tua casa, Sim. os teus filhos, né? Uhum. E ela falando que ela teve a loja. E eu creio que esse é o momento que Deus separou para ela ter um tempo de qualidade, né? Uhum. Pela idade dos filhos dela. Então eu vejo como Deus é maravilhoso, né? Exatamente. Desde que ele Perfeito, né? ele vai conduzindo as coisas. Verdade. De repente, daqui a pouco ela vai ter de novo Claro. uma loja, um comércio. Exatamente. Mas ela tem ouvido a direção do Espírito Santo, né? Isso. É tempo de parar, né? É tempo de... Exato. né? Mas tudo são experiências pra gente dar importância pro que realmente é importante. Isso. Verdade. E assim, não é que ser empreendedora, ter a loja, né? Isso não seja importante. Mas é não dar mais importância do que aquilo Isso. tem. É, como ela falou, Né? pode ser que eu volte. Daqui a pouco Deus pode dar uma instrução para que eu volte. E eu amo empreender. Me dá prazer, me dá Sim, alegria. a gente vê que você tem uma veia empreendedora, E eu né? creio que existe Mãe, um propósito mulher, também empreendedora. no empreender. Sim, sim. Né? Se a gente entende que tudo que a gente faz tem um propósito, né, eterno, que Deus pode usar o Exato. nosso negócio para... Né? Não, e ele nos criou para ser o quê? Governantes, não escravos. Então, assim, né? eu creio que, né? Então, sobre como eu disse governar um sobre momento. todas as coisas, né? Mas, mesmo assim, eu sei que quando eu voltar, se eu voltar, quando eu voltar, eu vou já com outra mentalidade. Entendendo que Exatamente. aquilo eu posso fazer com alegria, com excelência, com prazer, mas não é aquilo que vai estar me fazendo plena e me trazendo a alegria verdadeira. Né? A alegria verdadeira tá em estar ali com os meus filhos. Para mim, isso é a minha essência. Aham. Eu posso, eu quero, eu gosto, né? Mas eu vou vir com um outro olhar hoje. Né? Antes eu achava que eu precisava, hoje eu já sei que não. Então, se eu fizer, eu vou fazer já com um outro desapego, vamos dizer assim. Com desapego, né? Isso. Então, acho que eu tava falando isso antes. Quando eu já ficava em casa com eles de manhã. Aham. Mas eu tava de manhã em casa com eles, mas tava no telefone. Tava falando com as funcionárias, tava falando com o representante, tava resolvendo coisas. Uhum. Então, eu não tava realmente presente ali, sabe? No teu papel de treinadora. Isto. E hoje, né, por estar nesse momento, assim, realmente 100% para eles, eu consigo, sabe, dar o meu melhor. Eles são o meu projeto, entendeu? Exato. Não é que eu sou muito... Você está empreendendo neles. eu tenho... Exato. Até eu vi esses dias, achei legal alguém falou assim, qual que é o teu papel? Eu sou investidora. E investidora, isso mesmo. Investidora, investindo nos meus filhos, no meu marido, na minha casa. Tô Melhor investindo. investimento. É verdade, você falou E hoje tudo, eu sou Kathleen. investidora, é isso aí. E todos nós, na verdade, de certa forma, somos investidores, né? Porque quando a gente investe em pessoas, Exato. a gente é investidor. E olha que E é o maior tesouro, né? E que Exatamente. valor, né? Não existe nada com um valor maior, né? Nada. E hoje é triste, porque as mulheres, elas têm visto os filhos como um peso, né? Como é difícil, né? Eu acho muito Exato. importante, não é Acha que é uma prisão. uma prisão que tá E deixando de muitas- fazer as coisas por causa dos Exatamente. filhos. E eu achei muito legal você trazer isso, porque talvez isso seja um alento, assim, sabe? Um bálsamo para muitas mulheres que hoje
estão vivendo o que você está vivendo, né? Não tem oportunidade de trabalhar, porque, né, tem os filhos e tem que cuidar dos filhos, e ficam frustradas Sim. por não estarem desenvolvendo as suas carreiras. Uhum. E de repente ela pode encontrar a plenitude naquilo ali, Com certeza. porque eles vão crescer. Exato. Porque isso é só uma Isso fase. é uma fase. Isso eu também sempre Exatamente. penso. Não é eterno. Não é eterno. Inclusive, eu vejo assim que o meu tempo já é mais alguns aninhos. Porque, né, 8, 6, né, eu quero ter mais uma, daí talvez vai estender um pouco mais. Mas depois é colheita do que você fez, né? Que às vezes alguns pais chegam lá na adolescência, aí já é tarde, já para conectar com o filho, ali já formou o caráter, né? E essa fase é bem importante. Mas eu lembrei, a Bibi falou de identidade, né? E assim, de saber quem nós somos. Eu acho que isso até, mudando um pouquinho de assunto, é na questão de autoestima da mulher, né? De se sentir bonita, né? De se comparar com outras mulheres, quando a gente sabe quem a gente é. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante também, assim, né? Saber quem nós somos, que somos filhas amadas do Deus, Criador dos céus e da terra. E quando você sabe isso, Nossa, você não se compara não com se ninguém, compara, né? porque, né, Porque não você é existe essa única. comparação, não na verdade. existe. Porque somos únicos, Eu vejo exatamente. muitas mulheres hoje, né, se comparando e sofrendo e buscando, né, enfim, tratamentos estéticos e coisa e tal. E uma coisa desenfreada, sem buscando limite. preencher algo dentro, fora. Porque Buscando fora. não sabe quem é, né? Exato, não sabe quem não é. sabe quem é. Falta essa identidade de entender quem é. E essa briga, né, do machismo, feminismo, né? Deus criou o homem para desenvolver o seu papel. Sim, e a mulher para desenvolver o seu papel. Né? Claro. Então eu vejo assim que muitas coisas Que não estão é menor, fora. né, o papel não da é mulher. menor. Não, Estão fora de lugar. Daí, Mas é diferente, né? Não, É é o só mesmo. diferente. Sim. Complementar. O que é Verdade. mais bonito ainda. Complementar, exato. Então hoje fica essa briga. Eu costumo dizer, se cada um ocupasse o seu lugar e desenvolvesse o seu papel pelo qual Deus criou, né, não precisava estar essa briga. Essa né? guerra, né? Eu vejo hoje que a mulher conquistou muitas coisas, mas olha o número de feminicídio que aumentou, né? Então, por quê? Né? Por quê? Então, alguma coisa está fora do lugar, né? Então, eu vejo que muitas mulheres se envolvem em relacionamentos abusivos justamente porque elas não sabem quem ela é. É, verdade. Né? Ela não sabe quem ela é. Às vezes tem autoestima baixa, né? Veio de uma família disfuncional. Então, ela acha que aquele tipo de relacionamento é o que ela merece, E uma né? carência, né? Também Uma carência. que tá buscando algo que... Quer dizer, é uma falta da clarificação da identidade. Da Exato. identidade. É isso mesmo. Porque quando você descobre que você tem um pai que te ama e que você é filha amada, herdeira, você... Eu vejo assim, hoje muito combatendo, diz que isso, diz que aquilo. Eu vejo assim, é como se estivesse podando galhos, né? Tem que tratar na raiz. A mulher precisa saber quem ela é. Exatamente. Muito importante. A raiz é ela descobrir a identidade, porque daí ela não vai cair nessas armadilhas, assim, né? E falando Exato, disso, e isso o mesmo. quão poderosa é essa mulher, né? O quão importante, assim. No ministério de Jesus, por exemplo, se não fossem as mulheres, porque os homens trabalhavam, né, e tal. Sim. Então, quem ouvia eram as mulheres, e eram elas que levavam aquilo para dentro dos lares. Sim. E muitas vezes os homens foram, né, até Jesus, seguiram Jesus, graças às mulheres, né? E naquela época E a mulher era totalmente desvalorizada, né? Exatamente. Não eram contadas, não era, né? Mas a história na E Bíblia... Jesus valorizou muito não a mulher. tinha muito direitos, a mulher, né? exatamente. Muito. E na Bíblia, toda a história da Bíblia, que conta a história das mulheres, assim, meu Deus, de histórias grandiosas, Sim. né? Sim. De mulheres muito foram poderosas. usadas, né? Mulheres que Ruth. sabiam o seu lugar, né? Exatamente. Ruth, Esther, A juíza, né? Maria E até Madalena. a Maria Madalena, não sei se vocês assistiram Priscila, The que foi- Chosen. Que Eu assisti, sim, aham. algumas- Eu lembrei da Samaritana, né? Que era Exatamente. aquele episódio me impactou muito. Que ela era, né? As outras mulheres não queriam estar perto dela, né? Exatamente. Muito menos os homens, né? E Quanto Jesus- mais os homens, nem as mulheres queriam, quanto mais os homens. Quanto né? mais os homens, Ah. ninguém queria ser visto perto dela, era totalmente rejeitada, né, pela sociedade, enfim. E Jesus escolheu ela, né? Podia ter escolhido qualquer pessoa, ele Exatamente. escolheu ela para entrar naquela cidade, né, e para
Então, assim, me impactou muito aquele episódio, né? Primeiro pela compaixão de Jesus por uma pessoa machucada, né? Ela era uma mulher machucada, cheia de traumas, machucada por vários homens, no sentido de emoção, né? E talvez já estava acostumada a viver Já estava naquela acostumada. condição, E ela né? foi grossa, né? Porque as pessoas que são machucadas, elas vêm com... É igual eu falei porque quem é ferido fere. Fere. Quem é curado, cura. Exato. Verdade. E daí, né, Jesus, a gente às vezes... eu fiquei pensando, às vezes a gente vai num lugar, alguém né, atende mal, uma coisa, você já fica assim, ai, que chato. Né? Jesus não, ele olha com compaixão porque ele vê lá dentro. Benevolente. Qual é o, né, que ele entende que aquela mulher, ela foi machucada por outras pessoas, por isso ela tá reagindo daquela forma, né? Às vezes a gente não consegue ter esse olhar de compaixão e entender que aquela pessoa que às vezes é grossa com a gente, ela teve Mas eu acho que o nosso desafio é seguir esse caminho, é persistir em Sim. ter esse olhar, sabe? Exato, a gente tem que, né, nosso alvo tem que ser esse. Tem que Olhar ser com esse. os Tem que olhos ser esse, de olhar de De Jesus, com os olhos de misericórdia, de Jesus. benevolência. Não é fácil, Não. mas é possível. Mas assim, ó, essa grandiosidade dele, né? Sim. É muito apaixonante. Sim. A Jesus própria é muito história apaixonante. da mulher pega em adultério, né? Aham. Ela foi levada até ele eles queriam que ela fosse apedrejada. Exatamente. Uhum. E quando eles chegaram até Jesus estava escrevendo na areia, assim, né? Uhum. Então diz que ele estava lá anotando os defeitos, né, dos pecados de cada um daqueles que chegaram ali e queriam apedrejar a mulher. Aí, né, daí que ele falou, né? Quem não tiver pecado, Sim. que atire a primeira pedra. Todo mundo foi, pegou suas pedrinhas, porque eles estavam lá Recuou. lendo na areia. Sim. Sim. E eu imagino assim o que ela deve Porque ter não é que eles, sentido, né? porque assim, a gente fala assim, quem não tiver pecado é pecado. Eu não tenho. A gente tem dificuldade, assim, de enxergar mas, a trava que tá no nosso olho. Exato. E facilidade de enxergar o cisco que tá no olho do outro, É. né? Mas é difícil enxergar. A trava desse tamanho assim, mas não vê. Uhum. Então, por isso Jesus estava lá anotando na areia, assim. Ó. E essa capacidade de enxergar, né? E de valorizar a mulher naquela época, né? Hoje, talvez não seria tão impactante, mas eu acredito que naquela época foi algo totalmente fora do padrão, né? Totalmente fora. E a mulher foi muito, muito, muito homenageada, digamos assim, né? Sim, escolhida, né? Vários momentos ele escolheu mulheres. Ele poderia ter escolhido. Reconhecido o seu papel e a sua importância. Ele Acho que empoderou essas mulheres, Empoderou. verdadeiramente, né? da forma correta. Né? Porque hoje o vocabulário, né, a semântica, ela foi sequestrada, a semântica. Então, até essa palavra que você usou, o feminicídio, isso não existe, na verdade. É o homicídio. Isso é matar o do homo sapiens, né? Que não importa se é o gênero. O gênero. Mas aí até isso, para criar aquela diferença, Divisão, sabe? né? Aquela divisão. Homem, mulher, né? Exatamente. Então, mais que a gente tem que voltar o quê? Para a verdadeira identidade, para aquilo que fomos criados, para o nosso verdadeiro papel, que é lindo, que é maravilhoso. Maravilhoso. Porque quando Deus criou o homem lá no jardim, a mulher era perfeito, né? Ele criou perfeito. Exatamente. Então, você A voltar criação na é essência, perfeita, né? A essência da criação. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar, né? E quando você entende isso no Espírito, né? A gente começa a ter o entendimento e andar nessa verdade. Exatamente. Né? Andar nessa verdade. E daí as demais coisas vão sendo alinhadas, né? Não é ficar brigando por ser, eu sonho... Porque hoje dizem que empoderamento é uma palavra horrível, eu também não gosto dessa palavra, mas é o que se usa, então vamos... Não, mas não é porque se usa que nós precisamos usar. Né? É totalmente distorcido, né? Sim. É distorcido. Eu me recuso a usar. É bem assim. Mas eu acho muito importante, né? Uma coisa que eu uso até com as minhas crianças, a importância de se sentir amado. Exatamente. Né? Então, tem até eu fico citando o livro, mas é que eu gosto. Eu também adoro ler, de indicar, né? Eu porque também. às vezes pode ser útil para alguém. Se chama As 5 Linguagens do Amor para as Crianças. Tem também para os casais. Isso eu já li, dos casais eu já li. Então, e tem das crianças. E diz basicamente que, né? Não importa o quanto você ama. Importa o quanto a criança, percebe no caso, que é amada. percebe que é amada. E a criança que percebe que é amada, e ele usa é como se fosse um tanquinho, você tem que estar com o tanquinho, né? As crianças que estão com o tanquinho cheio, elas vão... Transbordam.
elas vão ter sucesso profissional, elas vão ter equilíbrio emocional, elas vão, sabe? Elas vão Você vê vão, o poder vão do fluir. amor, né? O poder do amor. E ali ele fala de 5 formas de você demonstrar esse amor pra manter o tanquinho cheio, E né? quais são essas 5 formas? Toque físico, né? Aham. Carinho. Tempo de qualidade. Uhum. Palavras de afirmação. Vamos lembrar, presentes também. Crianças reconhecem, elas se sentem amadas através dos presentes. E tá faltando uma que eu já vou lembrar daqui a pouquinho. Toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presente. Daqui a pouco eu lembro. Tá. Mas é importante, quando a criança, e isso serve também para os adultos. Sem dúvida. A pessoa que se sente amada por Deus, em primeiro Sim. lugar, quando ela descobre o amor de Deus e se sente amada por Deus, né? Como a gente falou, Deus, o Criador dos céus e da terra. Ela transborda desse amor no outro. Esse tanquinho cheio não tem. Pode vir. Eu ensino para os meninos, né? Quando vocês se sentem amados, né? Pela mãe, pelo pai, por Deus, é como se criasse um escudinho no coração. Eu uso esse exemplo para eles. E daí, se alguém vier e te ofender e falar, você é feio. Você não vai pegar aquilo pra você. Não, o escudinho Fala, não, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu não sou feio. Não, meu pai me ama, minha mãe me ama, Deus me ama, eu tenho irmãos que me amam. Não me atinge. Não me atinge. Né? A criança que é amada, o adulto também que é amado, eu digo aqui, a mulher que se sente amada por Deus, né? E as coisas, ela não tá tão preocupada com o que os outros pensam. Exatamente, mas você sabe falam. que indo pro lado da psicanálise, Freud já dizia isso, né? Que aonde falta amor, ali nasce uma patologia. Então, a base das doenças psicológicas humanas são toda falta desse amor. Assim, não, o que você falou, muitas vezes teve, porque cada um tem uma forma de demonstrar. Sim. Mas de você não ter percebido. Não ter percebido. Não ter se sentido Exato, amado. bem isso. Né? Porque então, todo pai ama ali os filhos, né? Enfim, o marido ama a esposa, mas às vezes não sabe demonstrar. Né? Então tem uma coisa que eu aprendi, que é você perguntar, não pro filho ou pro esposo, né? Não é você falar assim, eu te amo pra ele, mas é você perguntar assim, você se sente amado por mim? Isso, é isso aí. Que quando você pergunta, você transfere a responsabilidade pra você. Isso. E aí você percebe se ele realmente se sente amado. Porque às vezes você acha que está demonstrando amor e está amando, mas ele não está se sentindo amado. Lembrei da última linguagem de amor. Atos de serviço. Atos de serviço. Atos de serviço. Então, para as crianças, por exemplo, adultos podem ter uma dessas 5 linguagens mais, vamos dizer assim, né? Uma que vai predominar mais, tanto para dar quanto para receber. Mas as crianças, você tem que dar um pouquinho de cada, tem que dar as 5. Pra garantir que esteja o tanquinho cheio. O adulto, ele tem a linguagem dele. Já tem uma que se sobressai. E a criança não. A criança não. A criança você tem que usar todas elas. Então, por exemplo, tem um dos meus filhos que eu vejo já que ele ama presente. Então... Ele é igual eu. É assim, sabe? Não eu vou no mercado, ele quer que eu traga um babalu, entendeu? É igual eu. Amo presente. Já não é a minha linguagem. Ele gosta de presentear também? Sim. Gosta também, ele faz cartãozinho, ele vai lá, sabe? Ele se preocupa, né? Agora, tem outro que gosta de tempo de qualidade. Para ele, tipo assim, eu tá do lado dele, não, mas assistindo eu gosto também. alguma coisa. Eu sou criança, eu gosto também. Para ele é tudo. Eu não preciso falar nada. Eu posso. E o outro já é palavras de afirmação. Também ele gosta. Que eu tenho que elogiar ele. Se eu elogio o outro e não elogio ele, já fica assim, sabe? Tá vendo? Então é muito interessante isso. Meu marido fala que eu quero tudo e quero agora. Eu tô percebendo que é verdade mesmo. Mas é bom, né? A gente se sentir amado não tem preço. Não porque tem. É isso que eu digo, a plenitude. E por isso que as mulheres, como a gente falou, às vezes se envolvem com pessoas porque elas têm essa necessidade de se sentir amadas. Às vezes até já vem de um histórico com mesmo de um pai, abuso, de pai também que de não rejeição, amou, de rejeição. né? Que na verdade é uma necessidade que todos nós temos. É uma necessidade humana de se sentir amado. Na verdade, e se sentir amado por Deus, né? Só que daí a Exatamente. gente não encontra e procura em outros lugares. Exatamente. Eu vejo assim, quando eu era mais jovem, né? Era uma carência, a gente tinha uma carência e acabava se envolvendo em relacionamentos totalmente às vezes até abusivos, né? Abusivos, não no sentido de agressão, mas abusivo emocionalmente. Por quê? Emocionalmente que eu digo. Por se sentir sentimentos de rejeição, baixa autoestima.
Então, quando a mulher não se conhece, ela se envolve nisso. E ela acha que aquilo é normal. Né? Então, quando eu falo tratar a raiz, quando a mulher entende quem ela é, ela não vai se envolver nesses relacionamentos, né? É verdade. Porque uma que Deus não vai permitir, outra que ela vai identificar, né? Exato. Ela vai identificar. E veja quantas pessoas, e eu digo homens, mulheres, né? Não sofrem de rejeição. Sim. Gente, meu Deus, eu diria que quase todo mundo tem um episódio assim. De rejeição. Né? De rejeição. E terça passada, a gente estava aqui com uma coach, e ela é especialista em perfil comportamental, e existe um perfil que ele é mais ainda, sofre mais com isso, que é o influente, que sou eu, no caso. E, pois é, e aí eu contei isso aqui, que eu fui tratar verdadeiramente assim, dessa rejeição. E não é porque o outro me rejeita, é o que você falou, de você se sentir. Sim. Porque nada tá fora, tudo tá dentro, né? Verdade. A nossa vida é uma representação mental, tá tudo aqui dentro, e aí você é como se você espelhasse assim, o que tá dentro de você fora. Então você enxerga o mundo enxerga dessa forma. De acordo com o que tá dentro de você. Por isso que cada um enxerga de uma forma, né? E por isso a importância, né, ela falando com relação aos filhos, né? Que privilégio, né? Essas gerações que estão vindo com essas mães, como a Kathleen, que vão ser uma geração disso, né? Sarada, né? Exato. É o que eu falei ali no início, né? Vocês falaram que eu tenho 3, quero ter mais um. Mas eu treino os meus meninos pra humanidade, pra sociedade, porque eu sei que eles vão servir a sociedade, né? Não tô treinando pra mim, né? Eu treino eles pra eles cumprirem um propósito, né, que Deus criou para eles aqui na Terra, perfeito, que né? vai servir outras pessoas, exatamente. não é porque a nossa vida está a serviço de outras claro, vidas, né? Esse é o propósito, né? Esse é o propósito de todo mundo, na verdade. De todos. Eu creio que, né, a gente aprende isso, o propósito de toda pessoa, de qualquer pessoa que encontra Deus, enfim, que servir pessoas, servir outras pessoas, né? Exatamente. E aí, quando eu estava te contando, eu curei, na verdade, eu fui curada dessa rejeição justamente quando eu me senti esse amor de Deus por mim. Com certeza. E quando eu senti esse amor, é tão poderoso isso, que ali eu passei a me amar, verdade. Então não importa mais. Não importa. Se o outro gosta, não gosta. Eu entendi que é dele, não tem a ver comigo. Criou o escudinho, não é? Criou o escudinho. E aí foi libertadora, assim, bem sabe? Assim. Mas eu percebo assim, Kathleen, que eu ia te falar, você nasceu num lar cristão, né? E eu percebo que quando, por exemplo, os seus filhos vai ser mais fácil. Quando você nasce nisso, é mais fácil. Com certeza. Mas quando você não nasce, né? Muitas vezes você encontra isso numa idade, às vezes, mais avançada. E muitas vezes você nem chega a encontrar. É muito triste, né? É por isso que a gente tem que trabalhar bastante. Por isso que a nossa vida está que outras pessoas possam encontrar o quanto isso. Antes o quanto antes. Né? O quanto Exato, antes o quanto isso. antes, porque não faz sentido, né? Uma vida sem Deus, pra mim, não faz sentido nenhum. É tudo que a gente precisa. Na verdade, como a gente falou, todo mundo nasce com essa necessidade de encontrar Deus. De se reconectar. Eu estava conversando com meu marido, eu estava falando para ele. Porque assim, eu não consigo imaginar minha vida sem Deus. Não consigo imaginar. Né? Então, mas eu entendo que eu não nasci assim, né? Sim. Levou um tempo. Você tem 33 anos, 33. né? Eu tenho 47, então, né? Demorou um tempo, assim, para eu entender isso, né? Mas saber que é legal porque você tem autoridade, muito mais autoridade para falar para alguém que ainda não conhece do que eu. Porque você, existe um propósito de ter sido assim, né? Você tem a tua história. Exatamente. Né? O teu testemunho. E talvez eu falando, as pessoas falam, nossa, né? Que vidinha perfeita. E não é isso. A gente sabe que de ninguém é. Né? E não é isso. Né? Mas eu creio que Deus tem uma vida maravilhosa para todos nós. Exatamente. Né? E assim, a gente já tem. E nunca é tarde. Exato. E a gente já tem tudo que a gente graça, precisa. A misericórdia, né? Exato. E que eu te digo, a gente já tem tudo que a gente precisa para ser feliz. Já é. A gente só precisa ter um olhar para aquilo, enxergar a benevolência, a misericórdia, o amor de Deus em todas as coisas. Sim. Até nas tragédias, nas coisas ruins que Ele é poderoso para transformar qualquer coisa em bênção para nós, né? Mesmo que não tivesse no plano dele, ele é poderoso para transformar em bênção. Exato. E outra coisa,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Todas. Não é só que não, só as boas. Não, essa aqui não, só aquela. Não. São todas as coisas. E quando você tem esse mindset e esse olhar, né? Sim. Essa é a verdadeira espada. E assim, é como você disse, é todas as coisas. Então, se não importa, Não porque importa, às vezes realmente não era o plano de Deus. Às vezes a gente toma decisões erradas. Exato. Não consulta Deus, né? A gente tem a nossa Exatamente. alma, que é a nossa vontade, a nossa emoção, a gente tem o nosso espírito, O nosso ego. o nosso ego. Então, assim, às vezes a gente obedece a nossa alma. Exato. E toma uma decisão errada e vai ter consequências. Mas a misericórdia de Deus nos alcança e transforma aquilo em bênção pra gente, né? Então é muito reconfortante, né? Andar com Deus porque a gente sabe que a gente tá seguro, né? E como você disse, eu creio muito nisso, assim, todo problema é um problema de mente, né? Mas é um problema de mente. É um problema de mente. E tudo tá aqui, ó, na verdade. Como a gente se vê, como a gente, né? E a PNL identidade. também mostra isso. Todas as ciências que existem estão lá dentro da Bíblia, né? Uhum. Mas muitas vezes as pessoas não conhecem, não têm o conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas lá estão todos os mindsets, as afirmações tudo poderosas. Que a gente precisa tá lá. Tudo que você precisa para ser pleno. Com certeza. Né? Então, acho que todas as coisas saíram dali. Com certeza, tenho certeza disso. Eu também tenho. E olha que eu já li, já estudei, já vi muita coisa, viu, Kelly? Ali, a minha mãe sempre dá um exemplo que eu gosto muito. Ela fala assim, até o Kinder Ovo, eu falo para os meus meninos também, até o Kinder Ovo vem com manual. É verdade. O brinquedinho vem com manualzinho. Exato. Como é que Deus ia criar o homem e não ia nos deixar um manual? Exatamente. A Bíblia é o nosso manual. É o nosso Tudo manual. que a gente precisa saber. É o nosso GPS. Pra saber como que a gente funciona, o que dá certo, o que dá errado, Exato. tá ali. É o manual do fabricante. E ali tem sobre empreendimento, sobre negócio, sobre finanças, tudo. Sobre relacionamento, sobre criação de filhos, sobre família, sobre tudo. Tudo que a gente precisa tá lá. Tá lá. Né? Se dá alguma coisa é porque não consultou o manual. Exatamente. Vocês falando da questão de mente, né? A palavra diz que nós devemos transformar-vos pela renovação. Paulo fala, né? Da vossa mente, certeza. ter uma mente renovada. Exatamente. Né? Acho muito importante. E como tem isso. essa mente renovada, né? Você falou, conheceis a verdade vos libertará, né? E o mindset fala sobre isso, né? Sim. Exatamente. De você se libertar de crenças que te prejudicam e adquirir crenças empoderadoras. É isso. Né? Você falou uma coisa ali antes que eu gosto muito também, que é o poder das afirmações, né? Uhum. E é uma coisa que eu tenho usado muito também em casa com os meninos, comigo, enfim. É o poder da palavra, Porque né? a palavra tem poder e a gente negligencia muito isso às muito, vezes, né? muito. E quando você vê, né? Eu cuido muito da nossa casa. Você tá amaldiçoando teus filhos. Exatamente. Amaldiçoando teu é lar. uma peste, não para quieto. Essa criança né, só dá trabalho. E começa a declarar aquilo. Não, declara o contrário, né? Declara o que você quer ver, não o que você tá vendo. Aí tem um pensamento tolteca de um livro chamado Os 5 Compromissos. Olha só pra você ver, uma sabedoria tolteca. Uhum. Que tem aonde também? Na Bíblia. Né? Exato. Mas lá fala assim, ó. Que é o primeiro mandamento, inclusive, deles. Uhum. Seja impecável com as palavras. É a impecabilidade da palavra. A Bíblia fala, né? Quem controla a boca... Exatamente. A língua é uma cobra, né? Então muito você importante. tem que ter governo, lá em Gênesis 1:26, né? Que fala desse governo e que Deus deu a terra para nós governarmos. E esse governo começa onde? Sobre nós mesmos, sobre as nossas emoções. Sim. Sobre a nossa língua. Nossa, é muito poderoso. Né? Sobre Sobre os nossos pensamentos. Verdade. Sobre esse mindset. Sim. E eu fiz até uma lista de declarações para esse ano. Eu sempre faço, eu sou muito de lista, né? Então, todos os anos, vocês devem gostar também, que você tem cara que faz lista. Tem cara que faz lista? Não, tô errada? Não, eu faço. Eu tenho cara que faz lista. A lista ali de alguns projetos pro ano e tal. Mas esse ano eu mudei, eu fiz uma lista, eu transformei eu não só aquilo. faço lista, como eu faço o quadro da vida extraordinária. Viu, sabia? Tem cara que faz. Eu conheço já o perfil. Eu amo também. E daí eu fiz declarações. Uau. Então, por exemplo, lá eu coloquei... por mais que tô pintando aqui do lar, eu não sou muito de cozinhar. Mas eu coloquei lá, eu amo cozinhar
para minha família, né? Vamos dizer assim. Então, eu coloquei várias coisas que eu ainda não era. Eu já tô acreditando que eu sou. Tá profetizando, né? Profetizando. Ele tá profetizando. Coloquei exatamente. lá, né? Coisas assim que às vezes eu tenho dificuldade. Tipo, eu termino tudo que eu começo, né? Coloquei lá o que eu quero ser. E comecei a declarar. Fiz lá, deu umas 15 declarações. Todos os dias eu leio aquilo de manhã. E é incrível o que tem acontecido, sabe? É extraordinário o poder da boca. Você vai acreditando naquilo. Tu vai convencendo o teu cérebro daquilo. E daí, assim, Porque, quando assim, eu vejo, ó, eu já tô querendo lá cozinhar. Porque sabe? a primeira vez que você fala, eu tenho certeza disso, que a primeira vez que você falou isso, o cérebro falou assim pra você. O Marcelo fala que é o tratorista que tem na cabeça da gente. É muito engraçado. O tratorista que tem lá fala assim pra você. Ah, mentira? Ah, sério? Tipo, tá brincando, Você né? tá brincando, né? Você quer que eu acredite nisso? Mas quando você persiste, Sim. ele acaba se convencendo. Sim. E aí é quando ele se convence que ocorre a virada da chave. Exato. E assim, Mas eu tô você tem que ir declarando, vencer incrível, ele, mas até ele se convencer. Não, você tem que repetir. E se você desiste, aí ele vence. Aí acabou, você ficou no mesmo tamanho. E Mas não é tem na hora tem que você fala assim, vencer. sério, meu, às vezes a pessoa, vamos pegar para um outro exemplo, a pessoa tá toda endividada, fala assim, eu sou rica, né? A pessoa fala, o tratorista dá risada, sério, olha lá a sua conta bancária, dá uma olhadinha lá, vê se você... É incrível como é esse diálogo interno, né, que a gente tem que... a gente coloca um personagem, né? Como se fosse um personagem na cabeça da gente. Mas é incrível como isso acontece. E eu, por exemplo, com as crianças, como que eu aplico isso, né? Às vezes eles fazem algo errado. Enfim, no lugar de eu falar, você é muito bagunceiro, eu vou e uso psicologia reversa. Eu falo o contrário. Filho, você é muito organizado. Só que eu acho que você esqueceu um pouco de quem você é e o teu quarto tá bagunçado. Mas você é organizado. Lá. Então vamos lembrar quem você é e vai lá. Psicologia. E daí eles ficam assim, é verdade, eu sou organizado. Bonitinho. Então, assim, eu nunca declaro você é desorganizado. Exatamente. Entendeu? Então, e eles mesmos, eles falam, nossa, a minha mãe me acha organizado, então eu acho que eu tenho que ir lá arrumar meu quarto. Né? Então, é muito interessante, né? Porque você vai mudando ali, moldando, né, a mente, porque se você fala, exatamente. Se ele deixou desorganizado, você fala, você é desorganizado, fala, eu sou desorganizado, e você então vê, deixa assim, né? E tudo então não vou bagunçar mais, né? E você vê, e tudo é sobre conhecimento, né? Quando você conhece, por exemplo, conhece o funcionamento do teu cérebro, daí você tem ferramentas de enganar ele e para atingir teu objetivo, né? Então, nesse caso, esse exemplo que eu dei, por exemplo, tem uma ferramenta bem interessante, assim, que a conta bancária lá tá zerada e você quer dizer que você é rico, né? E realmente somos, só não tomamos posse ainda, mas é uma fase aquilo ali. Mas você é rico, né? Filho do dono do ouro e da prata, né? Mas aí você vira pra você, você não fala assim, eu sou rico, você fala assim, eu estou cada vez mais rico. Aí ele fica meio balançado, né? Porque, tipo assim, pô, ela decidiu. Pode ser que ela vai então, acessar a riqueza, então agora ela decidiu, ela vai. Tem né? um livro que se chama Eu Declaro, do Joel Osteen. Que eu tô lendo agora também fala sobre isso. Muito legal, vamos deixar mais uma dica. Você é como eu leio um livro por semana. Você lê um livro por semana? Olha, eu tinha dificuldade pra terminar livro, tá? Por isso que eu coloquei lá, eu termino tudo que eu começo. Porque eu lia 3/4 do livro, chegava no final, acho que eu vou pro próximo. Mas agora esse ano, todos que eu tô lendo, tô terminando até o fim pra acabar com esse ciclo também. E deixar sem terminar, né? Porque daí vai virando um padrão. Por isso que eu falei, eu termino tudo que eu começo. Né? Eu não deixo pra depois o que eu posso fazer agora. Tá lá na minha declaração também. Nessa coisa de procrastinar, né? Então, mas sabe que isso é do perfil comportamental do influente, porque você é influente. Não, e da criatividade também, né? Que eu sou da área da criação, sou designer. E a procrastinação na criação, ela tem um certo valor. A gente tá muito no campo das ideias, tem muitas ideias, mas precisa de alguém para executar. Porque nós não somos o executor, a gente é o idealizador. Isso. Né? E daí, às vezes, o procrastinar um pouquinho vai melhorando a tua ideia, né? Na criatividade. Então, ela vai ficando um pouquinho melhor. Então, não é bom você ter ideia e executar rapidão, né? Pra quem é criativo. Então, daí só que tem que cuidar pra esse padrão não ir pra tua vida. E também não cair no extremo, também não cair no perfeccionismo, né? Não, tem que cuidar, com certeza. Exatamente, porque mais vale o feito do que o perfeito, né? Exatamente. Essa frase aí eu repito bastante mais também vale pra mim mesmo. Porque assim, ó, é no caminho que a gente vai ajustar a rota. Vai ajustando no caminho. Né? Então, se você não testar, se você não for lá e não fizer por pior que aquilo fique,
né? É ali que você vai falar assim, não, aqui tava ruim, vamos melhorar pra cá, né, e tal, né? E que eu aí, tava falando, nos por exemplo, negócios até isso é muito válido, porque o MVP que fala, você faz o mínimo do produto viável. Isso mesmo. E o mercado vai te dizendo para que lado que você tem que ir, como é que você, né? Exatamente, igual às vezes a gente vê um palestrante lá, bem eloquente, e aí a gente fala assim, aí alguém fala assim, bom, você tem que dar palestra, porque, né, pra colocar todo esse conhecimento para as pessoas e tal, fala assim, e a pessoa fala assim, não, mas olha lá o fulano como é que fala bem, eu não sei falar daquele jeito. Só que se você pegar o primeiro vídeo da pessoa lá eloquente, você vai ver que era talvez pior do que aquele primeiro que você vai fazer. É a prática, né? Exatamente, mas se ele, que hoje é um palestrante eloquente, não tivesse começado, feito o primeiro, e o primeiro tivesse saído ruim, ele não ia hoje estar falando eloquente. Sim. Né? Então a gente tem que começar do jeito que é. Comece pequeno, comece já, né? Pense grande, sonhe grande, mas comece pequeno. Essas frases aí sonhe grande, comece pequeno, comece já. Comece pequeno e comece já. Ótimo aí, ó. São duas frases irmãs aí que andam juntas, né? Porque se deixar, a gente fica nessa coisa justamente, que esteja tudo 100%. Não, eu vou fazer... Né? Eu tinha muito isso, mas só que isso é um processo de sabotagem, na verdade. É verdade. Não, eu só vou fazer quando tiver perfeito. Você nunca vai fazer. Nunca vai fazer. É porque você não quer fazer. E o problema né, no mercado, pensando em empreendedorismo, que também é uma pauta aqui, é que você daí quer fazer tão perfeito, e quando você coloca aquilo, não é o que o cliente quer. Exatamente. É aquilo que você imaginou de novo, que o cliente é aquilo queria. Que tá na nossa mente. Mas se você tivesse começado... Deixa o cliente te dizer onde você tem que chegar. Pra saber o que o cliente quer, você tem que botar aquilo Coloca pro cliente. Ali, exato. E o cliente o mercado vai te dizendo para que lado ir, né? Exatamente. É muito legal, esse conceito é muito importante. Levo pra minha vida sempre. Ótimo. Tem que lembrar desse... Né, para não deixar o perfeccionismo tirar a nossa espontaneidade também. Exatamente. Porque te impedir até. Impede. Né, de fazer aquilo que a gente veio fazer mesmo. Eu acredito que a grande maioria de nós não vive o propósito real por medo. Por necessidade de aprovação, por medo de rejeição, por não se sentir amado. Aí, se importar com o que o outro vai pensar. Porque quando eu me sinto amada, eu não me importo com o que o outro vai pensar. Porque o que o outro vai pensar é problema do outro, não é meu. Mas para eu chegar nesse nível, eu preciso me sentir amada. Preciso se sentir amada. Essa é uma chave muito grande, com certeza. Para toda mulher, né? Todo ser humano. Para todo ser humano, né? Sim. E às vezes a mulher ela não entende que ela foi criada para um propósito, né? Ela não foi criada simplesmente para ser bem-sucedida, como nós já pontuamos aqui no início, né? Para ter uma empresa, ter um trabalho. Nós viemos aqui para algo mais, né? Sim, para ter um trabalho legal, ter um salário legal, ter uma empresa, mas tem algo ainda, um propósito eterno, né? Com certeza. É que é um 360, né? Não é uma coisa só. Não é né? uma coisa só, né? Então, a gente precisa alinhar isso, né, em Deus, né? E só é possível alinhar isso também não é uma mágica, né? Como que se alinha isso, né? Nós caminhamos um tempo para chegar aqui, né? A Catherine nasceu num lar. Eu me converti com 30 e poucos anos, né? Mas teve um caminhar até aqui, né? E o próprio Deus vai nos ensinando, o próprio Espírito Santo, através da tua comunhão com Ele, através do conhecimento da palavra, né? Se você não souber quem você é, e tá ali na palavra, então para você saber quem você é, você tem que ir lá, descobrir, né? Tá tudo ali testamentado, né? Sim. É como se você tivesse uma herança, alguém te deixou uma herança, mas se você não for lá tomar conhecimento, você vai morrer pobre, né? Sim. Exatamente. Não vai... Tá ali disponível, mas se você não for lá tomar posse... Você tem um cofre cheio de tesouros, mas se você não souber a senha... Tu não acessa a riqueza. Tem um exemplo que eu gosto bastante relacionado com isso, que eu tinha uma pessoa que foi fazer uma viagem de cruzeiro, de navio. E ele nunca tinha ido, enfim, levou uma bolsinha com um clube social, bolachinha e tal. Daí todo dia ele ia lá pra cabine dele lá e comia a bolachinha, né, clube social e tal. No último dia do navio, ele viu o pessoal jantando lá naquela mesa bem linda, aquele banquete, né, e perguntou pro garçom:
Só pra saber, amanhã já encerra, né, o cruzeiro, mas quanto é que custa pra comer aí nesse banquete? Ele falou, não, tá tudo incluso. E ele lá comendo clube se social. você tá aqui... Assim esses somos nós. Se você tá no navio, você podia ter jantado, almoçado, a comida tá tudo incluso, é grátis, não precisa pagar nada, um banquete. E ele comendo no clube social, né? Às vezes a gente vive, né? Quando a gente tá em Jesus, quando a gente tá, né? A gente tem direito à herança, o testamento que a Bíblia falou, tá tudo disponível. Mas depende, né, da gente ir atrás, desfrutar dessa herança, né? E aí entra o mindset, eu acho que entra essa renovação da mente, entender que somos amadas, entender que temos direito, conhecer o caráter de Deus, que somos filhos, saber que Ele quer nos abençoar. Eu vejo muitas pessoas, elas ficam assim, mas será que Deus... Não, Deus tem poder para fazer, né? Você crê que Deus tem poder para te curar? Eu creio, Deus tem poder, mas você crê que Ele quer te curar agora? Não sei. Não sei, né, eu faço muita coisa errada, eu fiz, né, eu não sei se Deus quer vir aqui, se Ele vai perder tempo comigo, mas aí se você entende, conhece Deus, você conhece o caráter dele, exatamente. Você sabe que Ele quer, Ele não só pode, mas Ele quer. Mas Ele quer. Né? E assim, como é que a gente vai desfrutar se a gente não entende isso? Então começa na mente, né? Verdade. Uma vez eu vi uma metáfora muito, muito interessante, assim, que é como se nós... uma metáfora, assim, do reino de Deus, né? Uhum. É como se nós fôssemos um bebezinho, uma criança que nasceu no castelo. Nós nascemos no reino, no castelo, então somos filhos do rei e da rainha. E aí a gente foi sequestrado, um bebezinho, a gente foi sequestrado e foi criado por uma família bem humilde, assim, uma família bem simples. Perto do castelo. O castelo fica no alto da montanha. E você cresceu naquele lá bem simples, achando que você é pobre, naquele lá. E aí, quando você foi crescendo, você criança ainda, você olhava para o castelo e você sentia que você pertencia àquilo lá. Sabe? Era como se seu coração acelerasse, você olhava o castelo e aquilo... Só que à medida que você foi crescendo, você foi perdendo isso. Essa sensação de que você pertencia àquilo lá. E aí você passou a acreditar cada vez mais que você era daquela família ali. Uma mentira, na verdade, Uma mentira. E assim somos muito nós. Interessante, gostei desse exemplo. Muito bom. É bem isso. É bem isso. E daí tá lá tudo disponível, né? Lá no castelo. Exatamente. Toda a riqueza. E mais do que isso, é o teu lar. Você pertence àquilo. Você pertence, você tem direito, né? Exatamente. É a tua herança, tá pago, você não precisa fazer nada, né? Pra conquistar aquilo. Exatamente. É bem isso, é o favor de Deus, né? É o favor imerecido. Imerecido, sem precisar fazer nada. Nada. E não importa se você errou, não. Se você... Não é isso que Deus vê, né? Não. É o coração da gente. Exato. Eu faço questão de falar sobre isso, né? Porque as pessoas olham, mas é que ela é uma pessoa boa, ela fez coisas boas, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o que eu fiz. É tudo de Deus, é tudo vem dele. Tudo graça, né? É tudo graça, não tem nada a ver. Essa é a vontade de Deus, que a gente né, para todos. É que a gente tem a tendência de olhar para Deus como olha para os homens, né? Achando que Deus é homem. Não. Que tem o caráter do homem. Né? Eu acho muito importante, assim, nessa questão de mentalidade, entender o favor de Deus mesmo. Entender que nada é mérito nosso, né? Eu na minha vida, a Bibi conhece um pouco... né, a nossa vida, enfim, a nossa história, as crianças, enfim. É o favor de Deus 100%. Eu creio tanto no favor de Deus, assim, que às vezes a gente, né, isso é uma coisa pessoal, daí vocês falam o que vocês pensam disso, mas eu vejo às vezes até pessoas ensinando que a gente tem que, você tem que fazer a tua parte, você, né, não que a gente não tenha, mas vamos lá, vou tentar explicar. Faça tudo que está ao teu alcance, vai, trabalha, sua. Aí quando chega naquele ponto em que você não pode fazer mais nada, aí você chama Deus e Ele vai fazer. Eu não creio assim. Eu creio que Deus, ele participa de tudo. Ele tem mérito em tudo. Não tem nada que eu faça que não tenha Deus. Porque se não fosse Deus, eu não teria força para acordar de manhã. Todas as minhas ideias boas é Deus que me dá. Tudo, até a minha obediência, se eu obedeço o que Deus me fala, é porque eu tenho Espírito Santo. Exatamente. Que se eu não tivesse, nem obedecer eu ia. Exato. Então, eu creio assim nesse favor de Deus, não tem nada a ver. Daí, porque se fosse assim, aí você conquistou algo, vamos dizer assim, né? Um sucesso,
uma coisa financeira, algo visível que você... É Aí que você eu fala enxergo assim, nesse exemplo que você deu, é como se você fizesse 95% Isso! e deixasse Deus fazer 5%. Isso! Daí, Mas quando você deixa Deus fazer 95% e você faz 5%, primeiro, você não cansa, a tua Isso, energia não é isso. drenada e você vai muito mas bem. eu vou além. Aliás, você vai aonde mas é os teus justamente braços não te levam. isso, é justamente isso que eu ia falar. Por quê? Daí se fosse, na minha visão, se fosse assim, então chegaria lá, alguém te perguntava, isso aí foi você ou foi Deus? O que você acha? Algumas pessoas vão dizer, não, 50-50. Eu fiz 50, Deus fez 50. Ou tem pessoas que vão dizer lá, não, eu fiz 70, Deus fez 30, né? Uhum. Enfim, eu creio, isso é uma coisa minha, eu creio que Deus faz 100%. Sim. Não é nem 95%, eu creio que ele faz A 100%. gente é que acha que faz alguma coisa. Porque Verdade. justamente, daí você pensa, não, mas eu que tive a ideia. Não, Não, foi Deus que teve a ideia. Daí foi você ele pensa, que não, mas deu, fui né? eu que decidi ir lá e fazer. Mas se não Deus, foi ele que botou no teu coração só pra tu ir que lá? ele que te deu força pra levantar e ir lá. Exatamente. Ele que te deu saúde, ele que, sabe, que te deu energia. Uau, é Então, verdade. pra mim, é 100%. Se alguém fala assim, não, é 100%, não tem nada. Eu falo assim, tudo que tem uma frase, não é minha, tá? Eu até não sei agora o nome pra citar aqui, mas enfim, não é a frase minha. Tudo que tem de bom na minha vida vem de Deus. Se tem alguma coisa ruim, sou eu mesma. Boa. O que é de ruim sou eu mesma, mas o que é bom é de Deus. Dele. Né? O que você vê de bom em mim é puro Deus, não tem mérito nenhum meu, né? Eu creio nisso. Ai. Deus é bom, nós somos mais ou menos, né? Não, exatamente. Nós Deus é bom tentando. o tempo todo, E né? nós estamos tentando. Nós estamos tentando. Kathleen, Mas com ele, né, a gente, pode com tudo, o Espírito né? Santo nos capacitando todos os dias, né? Que sem ele a gente não é mesmo, não tem como, né? Mas com ele tudo é possível, Tudo né? é possível. Tudo E as pessoas posso naquele acham que me fortalece. Não, mas nele tudo é possível. É Nele possível tudo. criar filhos nesse momento. Nele somos mais que vencedores. É possível ser uma mulher plena. Exato. Nele tudo é possível, né? Tudo. E a plenitude está nele, né? Está nele. A plenitude da mulher e está em nem Deus. olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que ele tem preparado para nós, né? Sim. Uau, a mente não é capaz de processar isso. A nossa mente E é tem muito uma outra sobrenatural. mensagem que ele Muito. diz: eu é que sei o que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, Exato. para vos dar o fim que desejais, né? Então, ou seja, Deus é que sabe todas as Exatamente. coisas, né? A gente só precisa andar e ouvir a voz dele, né? Amém. Olha, eu espero que com isso tudo que a gente falou aqui, que todas as pessoas, que essa mensagem alcance, assim, os 4 cantos da terra. Amém. E que todas as pessoas que ouvirem possam, de alguma forma, ser impactadas, receber essa sementinha e que ela possa germinar. Isso não está nos nossos braços, nem na nosso querer, mas está na vontade dele. Né? Então, que isso possa ir além. É que todas as mulheres que nos ouvem, que nos assistem, entendam que elas foram criadas com tudo que elas precisam, né? Exatamente, que já é. Já são, Deus já a criou com tudo, Não é? com as características de cada uma e que elas são únicas, né? Exatamente. E Únicas. que Deus... Incomparáveis. E você sabe que o único e incomparável é isso, a marca da criação, ela é os sinais, né? Tá em toda a criação. Deus nos fez com íris única, esmalte de dente único Verdade. e digital única. Sim, Prova maior de que somos únicos, não tem. verdade. Somos igualmente importantes, né? Ele não faz acepção de Não pessoas, faz exceção. mas somos únicos. Únicas e incomparáveis. Únicos e incomparáveis. E estamos aqui para cumprir um propósito. É verdade. Queria agradecer muito vocês duas. Obrigada, Kathleen. Obrigada Voltem a você. mais vezes, porque foi brilhante, assim. Muito O obrigada. prazer foi meu. Muito obrigada pela honra de poder estar aqui com você. A Amei. honra é toda minha. Muito obrigada. Obrigada, Bibi, Obrigada mais a uma vocês. vez. Um prazer sempre. Fiquem com Deus e até a próxima.